Boa noite a todos. É um grande prazer sempre voltar aqui no Luz e Amor, porque a casa praticamente que me lançou no Espiritismo. Eu era de família católica e o Antônio Carlos Cessar me deu de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante, como amigo dá um Evangelho, e isso muda a vida da pessoa completamente. Então, de agora em diante, depois da leitura desse Evangelho, nunca mais vai haver volta, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vem, assim, responder todas as nossas angústias e as nossas aflições. Como o capítulo é Bem-aventurados os aflitos, no item das provas voluntárias, o verdadeiro cilício, então nós vamos refletir nesse trecho, ou entender melhor esta bem-aventurança. Quando se fala bem-aventurados os aflitos, nós, à primeira vista, pode parecer que é só bem-aventurado quem sofre, quem está em aflição, quem está desesperado. E, inclusive, por essa bem-aventurança, muitas vezes, no cristianismo nascente, eles achavam que, se a pessoa sofresse um cilício, uma perturbação, um sofrimento, ela, vamos dizer assim, ela era mais cristã. Então, os próprios religiosos usavam o cilício, que era um cinto de tortura, de fustigar a carne, para que o espírito tivesse a predominância do espírito sobre a matéria. Então, no começo, no desenvolvimento do espiritismo, do cristianismo, então se achava que se eu provocar um sofrimento em mim, na carne, eu estou me espiritualizando. Então, e foi colocar muitos santos da igreja, muitos religiosos, usavam cordões com pregos, roupas pesadas, e até as imagens dos santos pareciam com roupagens grosseiras que incomodavam, vamos dizer assim, o corpo. Então, o desenvolvimento da espiritualidade, até agora, que nós vamos entender o que é bem-aventurado os aflitos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente a pergunta que inicia esse subtítulo é: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra: é lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ou que estar doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Por esse início, nós percebemos, então, que provas, neste mundo de provas e expiações, as provas não são para nos punir, nos castigar, e sim tem o fundamento de desenvolver inteligência, paciência, resignação. Então, o mérito das nossas provas não é passar pelo sofrimento, mas saber como passar o sofrimento.
ou como passar a prova e as injunções reencarnatórias que nos apresentam na nossa vivência. Então, veja bem, todos nós, no mundo de provas e expiações, nós não viemos aqui a passeio, provavelmente. Estamos sendo testados na vida toda com as provas, ou que nós chamamos de sofrimentos, ou de testes morais. E isso é para o desenvolvimento da própria evolução. O caráter principal da reencarnação é a evolução, é o aperfeiçoamento. E a gente confunde essas doenças, essas aflições, como sendo coisas negativas. E esse é o problema. Enquanto nós não mudarmos a nossa visão dos acontecimentos da nossa vida, aproveitando cada segundo, cada minuto de aflição que nos aparece, para testar toda a potencialidade do nosso espírito. Então, os espíritos, geralmente, que alcançam grande sucesso em alguma coisa, foi espírito que teve as maiores dificuldades. Todas as dificuldades, testando aquele espírito, ele se fortalece de tal forma que ele vai ampliando a sua capacidade de viver bem, de estar bem, de entender bem. Então, o mérito é exatamente sofrer sem murmurar o que não é possível evitar, perseverar e não se desesperar. Um homem impõe sofrimentos para o alívio do próximo, ir ao necessitado, velar a cabeça de um doente, praticar boas obras. Então, quando a gente pensa em silício e em provas voluntárias, aí a gente já está pensando na decisão e na vontade do espírito. Porque, veja bem, nós não podemos mudar nada no nosso corpo conscientemente. Uma decisão, uma vontade. Por exemplo, os batimentos cardíacos, a nossa respiração, uma série de funções, a circulação, o que está acontecendo no meu corpo. Eu não tenho um domínio sobre o corpo, mas eu tenho um domínio sobre o espírito. E aí a grande vantagem nossa. Porque você pode mudar o pensamento, pode mudar a vontade, pode mudar o livre-arbítrio, a decisão, a sua escolha. Então, é como se as provas fossem decisões sábias do espírito para vencer essas dificuldades. Então, quando a gente pensa, vou fazer uma prova voluntária, então ela tem muito mérito. Então, o silício hoje não é usar um cinto com pregos ou se bater para castigar a carne. Não. O silício hoje é você estar consciente, lúcido e fez uma opção para a caridade, para o bem, para fazer coisas sempre boas, atuando sempre no meio em que você foi chamado. Então, esse é o verdadeiro silício. São os sacrifícios que a gente faz, não nos envolvendo tanto nesse mundo material que nos oferece liberdade e oportunidades hoje da mais alta dos abusos possíveis, porque é exatamente a liberdade contemporânea é que vai testar os verdadeiros cristãos, porque os cristãos vão ter que decidir mesmo o que ele quer. A sua vontade, o seu pensamento vai decidir para o bem. Então, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu próximo, a comunidade em que eu estou? E o maior silício é realmente fustigar
a nossa arrogância, os nossos defeitos morais. Esse é o verdadeiro silício. É a correção e o autoconhecimento que nós temos que ter nosso para o aperfeiçoamento da nossa moralidade. Então, quando a gente recebe uma injúria, uma calúnia, será que nós sabemos receber tudo isso com segurança? Nós temos realmente coragem e submissão à vontade de Deus? Será que temos? Porque todo mundo gosta de ver Deus na natureza, no pôr do sol, no mar. Eu quero ver Deus na beleza. Alguém vê Deus numa pessoa doente, num catre, num sofrimento, numa criança que teve problema? A gente consegue ver Deus nessas fórmulas que, para nós, seriam penosas, e a gente observa com aquele olho de descaso com o problema que aconteceu. Então, o olhar agora tem que ser, quando olhamos, tem que olhar Deus dentro desse processo, tem que enxergar Deus dentro desse processo que parece que é ruim. E enxergar e ainda falar a misericórdia de Deus se manifestando. Isso é fé. Isso é confiar na justiça de Deus. Porque nada que acontece é por acaso. Nada que acontece vem assim, jogado para nós como se nós fôssemos umas pessoas jogadas ao acaso. Não. Tudo está dentro de uma programação, tudo está dentro de um plano divino, apenas nós que não enxergamos. E uma das coisas mais difíceis de fazer é exatamente isso. Saber o lugar que você ocupa, saber o meio que você está, conhecer muito bem você mesmo, conhecer o outro, tomassem um domínio das circunstâncias, porque, na verdade, nós somos espíritos descuidados, somos invigilantes, somos desatentos, somos preguiçosos, não temos uma conduta mental forte dentro das nossas condições. Por isso que a espiritualidade é desenvolvida de uma forma diferente em diferentes países. Quando a gente analisa, por exemplo, a espiritualidade da Índia, por exemplo, quando há um domínio, um indiano, quando ele tem um domínio sobre uma série de adversidades que eles enfrentam, onde está essa força? No lugar em que ele nasce. Então, ele é provado dentro daquele lugar e ele desenvolve a espiritualidade. Mas agora eu passo para que vocês façam perguntas ou dúvidas ou indagações acerca das aflições, justamente para a gente mudar essa ótica de ver as coisas do lado negativo e não positivo, porque a gente não consegue, quando acontece alguma coisa, perda de entes queridos, doenças, diagnósticos que nós recebemos, acontecimentos na nossa família, problemas financeiros, problemas de desemprego, problema de miséria, problema de falta de alguma coisa, ou esse sentimento de vazio existencial, todas as coisas que a gente pode pensar que seja aflição, nós temos que prestar atenção que não é uma aflição para nos prejudicar, e sim para fazer uma análise mais profunda do acontecimento, porque aquilo provavelmente vem a nosso benefício. E hoje, o que está acontecendo na maior parte do nosso mundo contemporâneo é a doença mental. As doenças físicas já estão resolvidas,
Mas a saúde mental da atualidade, segundo os psicólogos, segundo os psiquiatras, nós estamos sofrendo, no contemporâneo, pressões psicológicas, e isso está desencadeando novos desafios para a medicina, principalmente das aflições psicológicas. E isso nós temos que, no Espiritismo, que fala tanto do espírito, do pensamento, da vida pós-morte, do como viver, como encarar a vida, esse preparo é um campo para ser desenvolvido, seja por estudos, seja por manifestações de fenômenos, seja pela mediunidade, mas nós temos agora como desafio vencer as nossas dificuldades psicológicas. Elas estão assim atingindo criança, adolescente, de uma maneira agora mais forte por causa da tecnologia, por causa do avanço das coisas, dos acontecimentos e da evolução mesmo tecnológica, pode prejudicar muito o psicológico das crianças e até nosso, porque nós estamos sentindo o impacto da nossa sociedade, essas pressões psicológicas, a solidão, a indiferença. Nós estamos sentindo a ansiedade, que a maior parte de nós temos ansiedade, fortíssimas, porque nós não ficamos vivendo, o tempo está acelerado. Não é que o tempo está acelerado, é porque a ansiedade que é grande. Eu fico assim, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, esta ansiedade, essa aflição da ansiedade é criada pelo momento, pela época contemporânea, que tudo é muito depressa, que tudo tem que acontecer, porque tem que ser rápido, e eu já estou vivendo o amanhã. E essa aflição e essa ansiedade prejudica a nossa mente e o nosso físico. E todas as doenças, na maioria, as doenças são psicológicas. Elas começam na mente, elas começam no cérebro, a desenvolver um pensamento, e aí nós diminuímos a nossa resistência física, diminuímos o funcionamento do nosso organismo. Então, o que está provocando tanta doença? Como que está tendo tanta doença agora, tantas alergias, tantos diagnósticos tão diferentes, e doenças estranhas, acontecem coisas novas, tudo criado por quem? Por nossa mente. Nós estamos criando todo esse desequilíbrio, vamos dizer assim, do nosso organismo. Porque, já que nós somos um universo, nós somos uma força quântica, o nosso organismo já deveria estar organizando sozinho as coisas. Ele organiza, ele tem uma autorregulação. Mas o prejuízo que nós estamos fazendo com o nosso organismo é tão grande, mental, que está, vamos dizer assim, atrapalhando essa organização física. Então, nós temos que prestar mais atenção mesmo, ser mais serenos, buscar momentos relaxantes, todo dia ter um momento de prece, de reflexão, de organizar, vamos dizer assim, pôr a mente em ordem. Onde que nós estamos disparando, onde que nós estamos errando no nosso comportamento. E isso está nos prejudicando muito. Por isso que vamos dizer assim, nós provocamos as doenças pelo desequilíbrio. Então, a era agora do espírito, que nos leva a viver agora como espíritos, é saber vivenciar com sabedoria a nossa época. Eu queria que vocês fizessem alguns questionamentos, que assim a gente vai
entrando nesse tema das aflições, da resolução dos problemas, da decisão do nosso espírito de mudar, de agora conscientizar mesmo das nossas fraquezas. Queria que vocês fizessem perguntas, que aí anima uma coisa interativa, uma aprendizagem de trocas, né, de conscientização desse assunto, bem-aventurados os aflitos. Pode fazer. Você estava falando sobre os indianos, né? Você não falou sobre as castas, mas aquelas castas bem humildes, eles não têm aflições de ser um pouco melhor? Ou simplesmente aceitam aquilo, de modo geral? Olha, veja bem, muitos dos nossos sofrimentos, eles são elaborados no nosso ambiente em que nós nascemos e fomos criados. Nós somos fruto de uma vivência interativa. Tudo que nós somos depende da história do nosso espírito, da vivência. Agora, você imagina um país... Eu não fui à Índia, eu assisto filmes sobre a Índia. Agora, veja bem como o sofrimento pode mudar um espírito. Então, em vez deles acharem as castas, que eles são rebaixados ou alguma coisa, eles aproveitam aquela dificuldade. Ao contrário, né? Nós temos que aproveitar as dificuldades, todas que nós passamos, sempre a nosso benefício. O nosso problema é que, quando chega a dor, chega o que a gente chama de sofrimento, a gente desequilibra. Então, ao contrário, quando você tem que começar a treinar a mente, no impacto, a dor vai chegar, está chegando, aconteceu alguma coisa. É esse preparo que nós temos que ter. Como diz, o que vai acontecer, o que eu estou sentindo, ouvir os seus sentimentos, ter consciência do movimento que você está fazendo no seu espírito para você enfrentar. O que acontece? A maioria acontece que o desequilíbrio, a doença, a aflição bateu. O que acontece? A pessoa paralisa, fica incapacitada, ela se entrega. Então, por exemplo, as depressões, os síndromes de pânico, que já fica... A síndrome de pânico já materializa, dá suores, pânico, medo de sair. Como se concretizasse aquela neura no ser, no corpo. Então, tudo isso, graças a Deus, é treino. Treino. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Então, é esse o estado, o silício que está falando aqui, não é o silício de pôr uma tortura em você. O silício é você... É bem-aventurados os aflitos, porque aquela pessoa que ela sabe aproveitar a aflição e ela decide, por provas voluntárias, a dominar os seus reveses com sabedoria, com consciência, com ordem, com resignação. Pode ver que duas virtudes, a obediência e a resignação. O que é a obediência? É o consentimento da razão. O que é a resignação? É o consentimento do coração. Então, veja bem, é sempre, no Espiritismo, a nossa fé, ela tem que ser feita de forma realmente concreta, racionalizada, pesada, sentida, analisada, para que a gente não se perca na fé. Então, quando que o espírita vai demonstrar que esse cristianismo está fazendo um efeito no ser espiritual? Quando ele é forte, quando ele enfrenta
com serenidade as suas provas. Pode perguntar. Mas no caso, por exemplo, a gente está falando de saúde mental. Quando a doença chega no ponto de desequilíbrio, a pessoa desequilibrou, dentro do espiritismo, como que ela consegue, como é visto isso, ela consegue esse resgate, se ela já perdeu a consciência, se a doença dominou, tipo a esquizofrenia, que é uma doença que domina e a pessoa já perdeu. Existe algum processo de evoluir, mesmo nesse quadro, de consciência? E veja bem, quando nós temos, eu falo assim, um louco em casa, é uma pergunta. A família que tem alguém nessa condição. A minha mãe tinha esquizofrenia, psicose maníaca depressiva. Como dizer, eu tinha uma louca em casa. Bom, simplesmente, essa pessoa que nasce nessa família, com essa provação espiritual forte, ela é motivo não de desequilíbrio da família. Incrível. Mas esse espírito veio para fortalecer os outros. Por quê? Quando quanto mais eu encarava o problema da minha mãe, esquizofrênica, psicose maníaca depressiva, o que aconteceu com toda a família? O desenvolvimento exagerado da inteligência, da paciência e da resignação. Porque tem como você mudar? Não tem. Então, quando nasce um espírito, síndrome de Down, colocado exatamente no lugar certo, dentro de uma ambientação, o que esse espírito veio fazer? Equilibrar os outros. Então, quando a gente pensa que aquela pessoa na nossa família veio com o propósito de desestruturar a família, de fazer aquela família sofrer, nada disso. Ela veio para desenvolver melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a quebra do nosso orgulho, a quebra da nossa vaidade, a quebra dos nossos defeitos morais e o aprimoramento nosso naquela família para resolver aquele problema. Então, a família é ponto de equilíbrio e não desequilíbrio. A pessoa em si escolheu. A pessoa em si escolheu ser este instrumento de perfeição. Provável é o espírito mais brilhante e mais, vamos dizer assim, é ele que tem o papel principal, vamos dizer, dentro daquela tarefa de relações evolutivas. Então, ela é perfeita. Ela caiu ali como uma luva, mas nós não entendemos dessa forma. Porque cresceu o nosso egoísmo, cresceu o nosso orgulho, cresceu a nossa vaidade, e aos olhos dos outros, porque nós queremos viver com os aplausos do mundo. Então, se isso atrapalha e desafia o nosso ser espiritual, nós não queremos ser desafiados. Nós não queremos. Então, vamos dizer assim, é uma prova e expiação para o espírito que escolheu e para a família. Só que é de perfeição e não de aflição. Por isso que no Espiritismo, bem-aventurados os aflitos é visto de uma forma muito diferente. É visto com racionalidade. É visto com inteligência. Então, o orgulho que a gente tem que ter das nossas dificuldades é o orgulho, o contrário. E muitas vezes pensa que o orgulho é uma coisa ruim. Não. Orgulhar-se, que em inglês chama self-esteem, orgulhar-se é você, por exemplo,
eu fiz, eu consegui. Você tem um certo orgulho do seu feito. Então, essa problemática plantada na família, o que acontece? É o desafio para todos aqueles espíritos. E os espíritos devem ter o orgulho de vencer esta prova. E não ficar murmurando ou achando que não teve o privilégio como o outro, ou se comparando, ou querendo ter o aplauso social da época. Olha, é muita autoestima, tem que desenvolver muita autoestima hoje para viver. Porque se eu não tenho muita confiança nas convicções, nos meus valores, se eu não tiver essa autoestima forte, eu vou ter problemas nos relacionamentos, não suportar o que acontece comigo no dia a dia. Então, é um motivo de orgulho, de fortalecimento, estes acontecimentos na nossa vida. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados mesmo. Porque a gente pensa que a aflição é uma coisa para derrotar, para castigar, para penar, e não é. Mais alguma questão que vocês querem levantar a respeito dos aflitos? Grande, essa escolha, você falou, é uma escolha, ela pode também ter sido imposta. É sempre uma escolha do outro, o espírito escolheu. Não pode ter sido uma imposição, assim, ela precisava, não, mas você tem que passar por isso, para você melhorar se alguma coisa espiritual. É sempre uma escolha. Eu vou te perguntar uma coisa. A sua vida não é feita de escolhas? Então, eu sei, mas a gente às vezes lê nos livros e fala que pode ter sido uma prova imposta também, às vezes Quando a gente pensa numa imposição como punição, como castigo, não tem propósito com a justiça divina. Não tem propósito. Tem propósito a sua escolha. Que jeito que você vai escolher conviver com isso? Você pode escolher o bem, ou viver bem aquilo, ou viver mal. Não tem outra escolha. Nós estamos sempre fazendo escolhas. Diz que uma pessoa faz 10 mil escolhas por dia. Você levanta e você fala, vou tomar café, vou tomar leite ou vou comer pão? Depois você vai escovar o dente, com qual pasta? Você está fazendo escolhas, vou usar a blusa verde ou vou usar a amarela, etc. Então, a vida é feita de escolhas. Todos os momentos nós estamos decidindo a nossa vida. E você vai decidir o quê? O Espiritismo nos ensina a fazer decisões com as provas voluntárias, o verdadeiro silício, é uma escolha inteligente da vivência da dificuldade. Ou a pessoa é aquela vítima do mundo, ela se sente a vítima, a pior das criaturas, a baixa autoestima. Então, aquela pessoa que vai definhando, vai perdendo a oportunidade reencarnatória. Nós não viemos aqui para perder oportunidade reencarnatória, nós viemos aqui para ganhar oportunidade reencarnatória. E esse ganho é a sua escolha, veja bem. É o jeito que você vai decidindo o que você quer melhor para você. Não o que os outros querem, que os seus valores. Por isso que nós estamos tão frustrados. Nós estamos tão insatisfeitos. Por quê? Porque nós, no lugar de escolhermos coisas da intimidade do nosso espírito, nós ficamos ouvindo os outros, o que os outros vai criar um parâmetro para mim. Não vai criar. O outro não vai criar nenhum parâmetro, você ter uma autoestima elevada, um autoconhecimento elevado. Porque eu vou sempre escolher ser feliz. É uma escolha do espírito. E não a vítima, a coitadinha, ai, o meu sofrimento. Não existe isso.
É uma escolha do Espírito. Agora, solidariedade é diferente. Eu posso estar no meu meio e ficar em solidariedade muito grande com o sofrimento, com a dor, com a miséria do outro, e posso escolher melhorar tudo isso. Agora, veja bem, mudar, você só muda a sua cabeça do outro. Você não tem condição de mudar. Fulano, seja feliz. Eu dou uma ordem para você. Seja feliz, não adianta. Porque a decisão e a escolha é do meu espírito ser feliz ou não. Porque ninguém, por decreto, vai fazer o outro feliz. Não é por decreto, mas é por vontade, por livre-arbítrio, por decisão, pela vontade, pelas forças espirituais. Isso nós podemos fazer, mas a decisão é do outro. Infelizmente, é do outro. Porque é tão bom, né? Você fala, meu filho, seja feliz. Ele não quer ser. Ele faz escolhas que vão embaraçar a sua existência. Você não pode fazer nada. Porque a escolha, ele vai aprender com a escolha dele. Porque se ele fez uma escolha inadequada, ele vai sofrer a consequência. Então, a única coisa que nós podemos... Por isso que Jesus fala, não julgueis. Não julguem. Por quê? Porque o Espírito vai, irremediavelmente, aprender com a escolha que ele fez. A vida vai mostrar a escolha que ele fez. E não você que vai determinar para o outro o que ele deve fazer, o que ele não deve. Então, o que é certo e o que é errado... Não, o certo e o errado é a minha consciência. Eu tenho que desenvolver o meu nível consciencial para o meu bem-estar. Porque se eu não estou agindo... Por isso que está lá no Evangelho. Onde está escritas as leis? Onde está escritas as leis divinas? Onde? Na Bíblia? No Evangelho? Está escrito na consciência. Não está em lugar nenhum, não. Se eu não aliviar a minha consciência, eu vou sofrer as consequências, as aflições das escolhas do meu espírito. Então, a solidariedade é uma coisa muito boa. Você pode apoiar o outro espírito. Você pode abraçá-lo. Você pode acolher o espírito. Mas você não pode fazer nada por ele, infelizmente. O espírito que tem que tomar uma decisão séria a respeito da sua vida. Tanto é que interessante, o neurolinguista, lá, o neurocirurgião, veio fazer uma palestra agora para os pais no Pestalozzi, e ele falou a importância de desenvolver funções executivas. Hoje, não é mais o aluno que tira 10, não é mais o aluno que sabe o conhecimento, mas agora é o aluno que aplica o conhecimento em si, na sua vida. Então, funções executivas são planejar, ter objetivos, ser organizado. Tem 11 funções, agora não me lembro de todas, mas uma é inibição, saber conduzir sua vida, escolher, operacionalizar, enfim, o que nós já temos. Então, toda a ciência, toda a educação está caminhando para isso. Porque o que aconteceu mesmo com o nosso tempo? O nosso tempo era quem sabia o conteúdo da lição. Sabia de cor e salteado, aí eu fazia o conteúdo 10. Hoje não é mais assim. Não é o conteúdo que interessa, mas como esse espírito, essa criatura, sabe usar aquele conteúdo na sua vida, nas suas escolhas. Executar, por isso chama funções executivas. Se ele não souber executar, não vai adiantar, ele não vai
Então, ter sucesso, nem na sua vida da família, nem na sua vida profissional, nem na sua vida social. Então, a exigência agora das escolas, das casas, das pessoas, a educação de uma maneira geral, nós temos que ter os olhos agora voltados para a ação. O que nós estamos fazendo? Meu filho, o que você quer? O que você está pensando da sua vida? Qual o planejamento que você vai fazer? Quais os passos agora que você vai tomar? Você quer isso mesmo ou não quer? Então, é todo esse desenvolvimento das funções executivas que vai fazer com que a pessoa tenha um desenvolvimento pleno. E, quando se trata de desenvolvimento moral, mais ainda, porque o desenvolvimento moral não é imposição. Eu posso ler para a criança, olha, crianças, meu tempo, os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não matar, não roubar. Nós já sabemos o conteúdo moral. O maior problema agora nosso é realizar o conteúdo moral. E isso é feito com reflexão, com desenvolvimento, com interação, com trocas conscientes e perguntar ao Espírito o que ele quer, o que ele vai ser, qual a sua escolha. Porque aí nós estamos preparando moralmente o Espírito para ser feliz. Porque se eu me preocupar apenas que ele sabe decor todas as regras morais ou éticas, é fácil ter decorado o conteúdo, mas agora a função é outra, né? Colocar em prática. O nosso tempo já expirou, mas é um papo assim, eu fico conversando o tempo todo, né? As discussões na minha casa, com os colegas, onde eu estou, sempre a discussão é em torno desses assuntos fascinantes, né, a respeito do desenvolvimento dos nossos filhos, agora dos meus netos. Eu estou percebendo agora o desenvolvimento dos meus netos, o que eles vão ser, como eles vão viver, como eles vão se realizar. Então, a gente tem que sonhar positivo, tem que sonhar grandes coisas para esses espíritos que estão nascendo, e esse mundo vai ser muito melhor, porque nós temos que desaprender o que nós fizemos no passado, que é o mando, o poder, a corrupção. Nós temos que desaprender a ganância, desaprender a esperteza, desaprender todos esses maus hábitos espirituais adquiridos milenarmente, para uma nova postura do novo século. Que só vão ficar aqui, no mundo de regeneração, espíritos realmente que vão decidir mudar o pensamento, o sentimento a favor do bem.